Olá! Você confere agora notícias e reportagens sobre assuntos em destaque no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no último dia do prazo o orçamento da União de 2021. A sanção acontece depois de semanas de debate para resolver problemas no texto aprovado pelo Congresso. A Lei Orçamentária Anual, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, traz vetos de cerca de 20 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 10 bilhões e meio em emendas indicadas pelo relator do orçamento e 1 bilhão e 400 milhões de reais em emendas apresentadas pelas comissões. O governo cortou também 7,9 bilhões em despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias, do Executivo. Além disso, 9 bilhões de reais poderão ser bloqueados por meio de decreto presidencial e o valor remanejado para bancar gastos obrigatórios. Essa possibilidade foi incluída no projeto aprovado no início da semana e que permitiu resolver o impasse do orçamento. O projeto também liberou despesas fora da meta fiscal. Deverão ser bancados com créditos extraordinários 20 bilhões para despesas emergenciais de combate à pandemia, 10 bilhões para o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e 10 bilhões para o Programa de Manutenção do Emprego e Renda. O presidente também vetou a criação de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O custeio dessas corporações é feito pela União. A primeira reunião da CPI da pandemia vai ser na próxima terça-feira, 27 de abril, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Senado. A sala da CPI começou a ser preparada. A primeira reunião vai ser na próxima terça-feira, 27 de abril, às 10 horas da manhã, hora de Brasília, no sistema semipresencial, ou seja, os 11 parlamentares titulares e os 7 suplentes poderão participar tanto no plenário da comissão como na internet. Mas na hora de votar para presidente e vice-presidente da CPI, os senadores têm de estar no Senado. Podem usar os computadores da sala ou urnas eletrônicas em áreas externas. A CPI vai ter 90 dias para investigar ações e omissões do governo federal relacionadas à pandemia da Covid-19 e o repasse de verbas federais para estados e municípios. O senador Eduardo Girão, autor do requerimento para que estados e municípios também entrassem na investigação, registrou candidatura para presidente da CPI. E outros membros também podem se candidatar ao cargo. A primeira reunião vai ser inicialmente conduzida pelo senador Otto Alencar, o membro mais idoso. São titulares da CPI os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Tasso Gereissati, Omar Aziz, Otto Alencar, Marcos Rogério, Jorginho Melo, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues. Os suplentes, Jader Barbalho, Luiz Carlos Reis, Marcos Duval, Ângelo Coronel, Zequinha Marinho, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. As dificuldades de estados e municípios no enfrentamento da pandemia, o andamento da vacinação, o apoio logístico e financeiro para manter e ampliar leitos de UTI e a integração dos sistemas hospitalares. Temas debatidos pela Comissão do Senado que acompanha as ações de combate à pandemia da Covid-19. O secretário de Controle Externo da Saúde destacou a melhoria na gestão da crise por parte da pasta da saúde com a chegada do novo ministro. Nós ficamos assim muito entusiasmados com tudo que o ministro Queiroga tem dito em termos de melhoria da transparência, da comunicação com o cidadão, com a sociedade. Ele tem comparecido mais uma entrevista com a imprensa, apontado informações relevantes sobre as vacinas, sobre o enfrentamento à pandemia. Representantes dos gestores municipais de saúde apontaram problemas crescentes e os esforços que têm feito. Também estamos enfrentando a crise com relação aos medicamentos de intubação orotraqueal. Temos participado diariamente junto ao Ministério da Saúde, junto ao nosso grupo técnico formado pelo Ministério sob a sua liderança, com relação ao monitoramento nacional referente à distribuição e aonde esses medicamentos são mais necessários.
Temos feito isso diariamente, acompanhado diariamente a distribuição, acompanhado junto aos estados, junto aos municípios, a situação de estoque desses medicamentos, trabalhado junto ao Ministério, através da Organização Pan-Americana de Saúde, a possibilidade de importação de medicamentos. O presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde rebateu a falsa dicotomia que tem sido explorada por algumas autoridades. A dicotomia entre economia e saúde é uma dicotomia falsa. A gente só consegue retomar a economia se a gente controlar a doença e cuidar da saúde. Nesse mais de um ano de combate à pandemia, a gente tem um grande conflito federativo. A gente não conseguiu unir os esforços de união a estados e municípios para ter uma condução unificada e coerente das medidas que precisavam ser implementadas. O secretário de Saúde de Rondônia pediu que as vacinas negociadas diretamente pelos estados não sejam confiscadas pelo Ministério da Saúde, mas que fiquem nos próprios estados. Nós queríamos ver a possibilidade dessas vacinas não serem requisitadas pelo PNI, que se os estados que compraram, que eles realmente recebam as suas vacinas e possam vacinar os seus cidadãos, né? Seria uma das proposituras nesse item de vacinas, além de termos que receber mais vacinas do governo federal, que realmente nós temos capacidade de vacinar muito mais. Foi apresentado no Senado um projeto que cria na internet a página Senador Major Olímpio, para homenagear o parlamentar que faleceu de Covid-19 em março e as demais vítimas da doença no país. Quem conviveu com o senador Major Olímpio foi testemunha da convicção com que ele lutava pelas causas que defendia. Não sou oposicionista, não. Sou brasileiro. Sempre presente, atuante, combativo, mas gentil e respeitoso. Assim, o senador é lembrado pelos colegas, um homem de opiniões firmes e bom coração. É com muita tristeza que a gente volta a se reunir sem a presença, sem o vozeirão do nosso major. Ficamos muito abalados. Era um grande amigo e companheiro de todas as horas aí no Senado. Aquela voz firme, aquele homem corajoso no combate à corrupção, que nos deixou no pior momento, na pior semana da pandemia. O senador Major Olímpio faleceu no dia 18 de março por complicações provocadas pela Covid-19. Ele foi eleito com mais de 9 milhões de votos, a maior votação do estado de São Paulo. Em homenagem ao nosso saudoso colega, senador Major Olímpio, façamos um minuto de silêncio. Foi o terceiro senador a falecer pela doença. José Maranhão, senador pela Paraíba, morreu em fevereiro e Harold de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Para homenagear o senador e todas as vítimas da Covid-19, a senadora Leila Barros propôs a criação da página Senador Major Olímpio na internet. A ideia é humanizar os dados sobre a pandemia, ao invés de apenas anunciar diariamente o número de perdas. Se for aprovada, a página vai ficar no portal do Senado e fornecer informações importantes sobre a Covid-19, além do que o Legislativo está fazendo para combater a pandemia. Hoje existe um site na internet chamado Inumeráveis, que funciona como um memorial. Conta a história de cada uma das vítimas do coronavírus no país. Pela proposta, a página Senador Major Olímpio deve ser dividida em 3 seções. Uma dedicada a homenagear os mortos, outra com o histórico de evolução do vírus no país e no mundo e dados sobre a estrutura do SUS. A terceira, sobre a atuação do Poder Legislativo na proteção à população. Também prevê a criação de um conselho curador da página, presidido por senador indicado pela Comissão de Direitos Humanos e formado por setores do Senado que possam colaborar com a manutenção das informações. Na justificativa para o projeto, a senadora Leila argumenta que a iniciativa teria um papel humanizador, uma oportunidade de perenizar e homenagear cada uma das vítimas, prestando o devido respeito a seus familiares e amigos. O projeto está pronto para ser votado pelo plenário. Se for aprovado, entra imediatamente em vigor. As cáries, que atingem praticamente todos os brasileiros, podem ser a porta de entrada para doenças mais graves.
A senadora Nilda Gondim é autora de um projeto que pode ajudar a diminuir a incidência de cáries na população. O consumo de alimentos industrializados está se tornando mais frequente, principalmente entre os adolescentes. De acordo com pesquisa do IBGE de 2018, praticamente 30% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm de alimentos processados e ultraprocessados, como biscoitos e refrigerantes. Aqui em casa a gente consome produto industrializado, tentamos evitar, mas pela praticidade, por muitas vezes no corre-corre, no dia a dia, ser bem mais fácil, bem mais prático. A rotina corrida também pode ser culpada pela desatenção com os cuidados bucais. Aí aparecem as cáries. Infecções nesse complexo bucal, eles vão passar pela corrente sanguínea e ter reflexo em toda a saúde da pessoa. A gente sabe que grande parte das infecções cardíacas são causadas por problemas bucais. Para reverter esse quadro, a senadora Nilda Gondim apresentou um projeto de lei que insere nas embalagens, frascos e recipientes de alimentos industrializados a mensagem informativa. As cáries podem ser veículos de doenças para todo o corpo, como coração e pulmões. Escove os dentes regularmente e consulte um dentista. No texto da proposta, a senadora justifica que a elevada prevalência de cárie no Brasil, especialmente se comparada aos índices de países desenvolvidos, pontua para a necessidade de ações efetivas, consideradas, em especial, as camadas de menor poder aquisitivo da população. A prevenção da cárie se dá pela escovação, uso do fio dental e hábitos alimentares saudáveis, como a escolha por alimentos menos ricos em açúcar, sacarose, carboidratos. Tendo conhecimento dos riscos, dos possíveis riscos, o consumidor pode optar ou não pelo consumo daquele produto e também fazer a escolha por hábitos alimentares mais saudáveis. Muitas vezes, uma pessoa consome um alimento e ela não tem noção da quantidade de açúcar que está presente naquele alimento. Até alimentos salgados também contêm açúcar. Será que a informação no rótulo ajuda? Você costuma ler as embalagens dos alimentos que consome? Depois de adulta, de alguns anos para cá, costumo ver os rótulos, a composição nutricional dos produtos e acredito que uma advertência, um alerta nos produtos, informando sobre a possibilidade deles causarem cárie, seria de grande valia para o consumidor, lhes daria poder de escolha e aí as idas ao dentista, que nem sempre são agradáveis, ficaria mais para manutenção e prevenção. No caso do açúcar, ele causa cárie, mas ele também causa obesidade, ele também causa diabetes e diversos outros problemas sistêmicos. Então, você propor políticas públicas que reduzam o consumo do açúcar, isso vai ser favorável não apenas para diminuir, para reduzir o número de lesões cariosas, lesões de cárie e as suas consequências, mas também reduzir os problemas de saúde que eu já mencionei. Dia 22 de abril, quinta-feira, foi o Dia Mundial da Terra. Dia também da abertura da Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, com a participação de líderes de 40 países do mundo, inclusive do Brasil, em busca de estratégias e compromissos para o enfrentamento do aquecimento global. Acompanhe agora os temas do meio ambiente na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. O Dia Mundial da Terra surgiu em 1970 por iniciativa do senador norte-americano Gaylord Nelson. Já a Cúpula do Clima foi um compromisso de campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele busca recuperar o tempo perdido no enfrentamento às mudanças climáticas durante os 4 anos de Donald Trump. O Brasil participa do evento e tenta reverter a imagem ruim que nosso país ostenta hoje mundo afora em virtude dos números do desmatamento na Amazônia. A gente percebe que a questão ambiental está nesse momento sob os holofotes do planeta. Mas você sabia que o meio ambiente ecologicamente saudável está intimamente relacionado também
com a saúde psíquica de cada um de nós, e essa relação vai ser tema do programa Ecosenado no mês de maio. Nós, seres humanos, nós somos completamente dependentes dos sistemas que geram oxigênio, que sustentam a ordem climática, a ordem de gases na atmosfera. Somos dependentes da temperatura dos oceanos. Somos dependentes da integridade das florestas. Somos dependentes disso, mas por alguma razão, valeria a pena refletir sobre isso num outro momento, né? Chegamos a desenvolver uma crença que, se eu pudesse bastante, talvez grosseiro, assim, definir essa crença, nós, seres humanos, podemos viver como se a natureza não importasse. Eu diria que essa é uma crença que está na base, inclusive, da nossa economia, né? Podemos viver como se a natureza não importasse. Para mim, só existe uma expressão para definir o que essa crença significa: ignorância. Ignorância ecológica. Sendo a nossa espécie uma espécie interdependente, a sobrevivência da nossa espécie vai depender dramaticamente do nosso nível de sabedoria ecológica. Ou seja, superação dessa fase de ignorância ecológica em que decisões são tomadas como se a natureza não importasse. Marco Aurélio Bilibio é especialista em ecopsicologia, um ramo novo de estudos que busca evidências científicas de que a crise ambiental do planeta pode ser vista como um espelho da crise psíquica do ser humano. Uma das reflexões feitas dentro da ecopsicologia é que, olhada do ponto de vista clínico, a crise de insustentabilidade lembra um processo suicida. É duro dizer isso, né? Existe uma relação tão íntima entre humanos e o planeta que, de certa forma, um espelha o outro, né? Nesse aspecto, a própria crise climática ou a crise ambiental era um espelho de uma crise humana. Você vai ver a íntegra dessa entrevista na edição de maio do programa Ecosenado. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. O projeto em tramitação no Senado pode criminalizar compra e venda de dados obtidos por hackers. Pela lei atual, quem fizer uma escuta ambiental, quebrar segredo de justiça ou realizar interceptação de conversas telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial, comete crime e pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Mas quem negocia esses dados e se beneficia deles não está sujeito a qualquer tipo de pena. O projeto altera essa lei e tipifica como crime a conduta de quem comercializa, adquire, fornece, negocia ou que de alguma forma participa da divulgação ou da disseminação de dados sigilosos, muitas vezes obtidos por hackers. O projeto especifica ainda que, para ser crime, essa conduta tem que visar o lucro. O objetivo é evitar que a atividade jornalística possa ser afetada pela lei. Mas, para a presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, o texto dá margem para outras interpretações. A salvaguarda de que a criminalização é para disseminação e difusão com vistas ao lucro, não elimina, não salvaguarda o jornalista e as empresas jornalísticas. Há uma interpretação que pode ser subjetiva, principalmente no que diz respeito às empresas jornalísticas, que, como empresas privadas, em última instância, visam o lucro. O projeto foi apresentado no fim de fevereiro e ainda não foi designado um relator. Para esse especialista em tecnologia da informação, a proposta é um avanço porque vai preencher uma lacuna na legislação de crimes ainda não tipificados, mas que têm um potencial enorme de causar danos. Até bem pouco tempo atrás, o cidadão brasileiro estava acostumado a ver nas páginas policiais de jornais e telejornais crimes normais do mundo real, como furto, roubo, homicídio, estelionato e coisas assim. Hoje ele se vê inundado de crimes chamados de crimes virtuais, crimes digitais ou crimes cibernéticos. De maneira geral, qualquer cidadão brasileiro, após o vazamento desses dados, pode ser vítima de coisas como transferência ilegal de um imóvel sem ser feito por ele,
a obtenção de crédito numa instituição financeira e coisas do gênero. As delegacias, tanto das polícias civis, das unidades da federação, quanto da Polícia Federal, se aparelharam, se capacitaram e hoje conseguem combater esse tipo de crime. Mas se veem abandonados pelo suporte da lei. Agora, na minha opinião, o que se deve fazer é combater o que se pode fazer hoje com esses dados obtidos ilegalmente. Obras em quadrinhos publicadas pelo Senado e disponibilizadas em formato digital atingiram em fevereiro a marca de 10 mil downloads. O material é gratuito e está disponível na plataforma Social Comics. A Emanuele é aluna do 7º ano do ensino fundamental. Ela conta que a turma já leu só em 2021 2 livros densos. Eu acho que se eles fossem transformados em histórias em quadrinhos, a compreensão ficaria mais rápida e mais divertida. Fã desse estilo de narrativa, ela acabou encontrando o clássico O Guarani, em formato digital, transformado em HQ, no site da Livraria do Senado. O que deixou muito mais legal, a história ficou mais interessante. A adaptação do livro de José de Alencar e mais 2 obras originalmente escritas em quadrinhos, publicadas pelo Senado, foram disponibilizadas em 2018 na plataforma Social Comics. Em fevereiro deste ano, os 3 volumes somados chegaram à marca de 10 mil downloads. Segundo uma norma interna do Senado Federal, todo livro publicado pela Casa em formato digital deve estar disponível gratuitamente. Então esse é o caso tanto das histórias em quadrinhos que estão no Social Comics, quanto os livros que estão em outras plataformas como Apple Books, Google Play e Kobo. Sempre disponíveis em formato digital gratuito. As aventuras de Nhoquim e Zé Caipora, por exemplo, é, de acordo com os especialistas, a primeira história em quadrinhos do mundo. Criada pelo autor ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, no fim do século XIX, conta as aventuras de um caipira que se muda para a capital e fica chocado com o contraste na civilização entre o meio rural e o urbano. Mais para frente, no início do século XX, é publicada a revista O Tico Tico, de J. Carlos, onde são criados alguns personagens muito famosos brasileiros, como o Garoto Juca, Garoto Juquinha e o Menino Gibi. Esse Menino Gibi ficou tão famoso aqui no Brasil que acabou virando sinônimo de história em quadrinhos. E o terceiro livro é o Guarani, que conta com a arte de F. Aquarone. Esses 3 volumes aí, eles vão traçar uma linha de desenvolvimento, uma linha de raciocínio até do quadrinho nacional, que vai aí desde 1869 até 1937. A quantidade de informação histórica resgatada nessas 3 edições ela é enorme, então não tem, é realmente difícil de calcular, né? A importância desse material está sendo disponibilizado gratuitamente online, né? E é muito importante você ter esse tipo de material disponibilizado em várias plataformas, né? Como, por exemplo, Social Comics, que é uma plataforma de quadrinhos digital, né? Então, você tem lá a sua assinatura e geralmente tem quadrinhos que é mainstreams e independentes. Mas é legal você ter esse documento histórico. Se você pensar, esses quadrinistas usavam todo o seu humor satírico e o seu estilo cartunesco para fazer críticas à sociedade, à elite, aos costumes da época. Eu acho que essa história poderia servir de exemplo para as pessoas que, assim, fazem normalmente gibis para o público infantil, criarem um pouco de histórias em HQs, gibis, etc., para o público mais adolescente. Então, fica a dica. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e até a próxima.